de no momento em que eu cruzar o portal da glória, dar uma olhada para trás com desdém, né? Se eu vou poder diante do Senhor Jesus fazer aquele gesto de yes e dizer, valeu a pena. Há uma grande recompensa. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. A Bíblia não nos orienta apenas começar a crer, mas permanecer crendo. O apóstolo Paulo fala de pessoas que naufragaram na fé. Elas começaram bem, como ele diz aos Gálatas, vocês começaram bem. Quem os impediu de continuar correndo? Então não é apenas a forma como eu e você começamos, mas nós precisamos entender a maneira como continuamos e terminamos. Quando Paulo diz, eu guardei a fé, não faz o menor sentido alguém declarar, guardei a fé, se não é possível perder a fé. Eu vejo muita gente tentando negar a possibilidade de perder a fé. A própria declaração de Paulo de um naufrágio. Alguém entrava num navio atracado num porto, com o propósito de fazer uma jornada que, concluída, o permitiria, desembarcar no porto, no destino, com segurança. O que era o naufrágio? É quando essa jornada era abortada. Ele pega esse meio de transporte conhecido da época, usa como uma figura para falar da fé, que muitos não estão terminando a jornada, estão perecendo no caminho. Nós temos a responsabilidade de guardar firme até o fim a mesma confiança. Quando os israelitas estão saindo do Egito, eles estão empolgados, vendo o que Deus está fazendo, estão crendo, mas no meio do caminho eles começam a perder a confiança. E a Bíblia diz, Deus não se agradou deles. Essa é a razão pela qual ficaram prostrados no deserto. E Deus não quer que nenhum de nós fique prostrado ou perdido pelo meio do caminho. Mas para isso nós precisamos manter a confiança. Em Romanos 1,17, a Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Não é só fé para começar, é fé progressiva, é cada vez mais fé, é guardar até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Quem está entendendo, diga amém. Agora, falando disso, eu quero voltar naquele quarto exemplo dos israelitas que eu disse que daria. O que a gente aprende a respeito da atitude deles? Hebreus 3,19, por exemplo, logo depois desse texto que nós falamos de guardar a confiança, diz que eles não puderam entrar em Canaã, terra prometida, por causa da incredulidade. Não viveram o desfecho e a conclusão do Deus que começou a boa obra, porque faltou confiança. Agora, em Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei. Então no livro de Deuteronômio você vai ter a repetição não só dos principais mandamentos, mas do que a gente pode chamar dos highlights, os melhores e piores momentos da saída de Israel do Egito até a chegada em Canaã. Logo no capítulo 1 de Deuteronômio, dos versos 26 a 32, Moisés fala a respeito da atitude deles e diz assim, porém vocês não quiseram ir. Está falando na hora que era para entrar na terra prometida. Porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor. Guarde a palavra rebelde. Mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas. Guarde a expressão murmurando. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram, o Senhor está com ódio de nós. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo, aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos anaquins. Observe que é o mesmo discurso. Só que antes era, Deus nos tirou do Egito para que a gente morra pela mão dos egípcios. Depois mudou, Deus nos tirou do Egito para que a gente morra de fome. Depois mudaram o discurso para Deus nos tirou do Egito para que a gente morra de sede. E mesmo Deus provendo recursos para vencer tudo aquilo, agora ele diz, não, agora nós entendemos. Era para morrer pela mão dos amorreus, dos cananeus. Quer dizer, eles continuam fixos na mesma sensação de abandono. De novo o Moisés, o cara como Paulo diz, eu estou bem certo, eu sei quem tem querido. Moisés diz, então ele disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que vocês viram que Ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a esse lugar. Moisés olha para aquele povo de gente, lembra o que ele fez no Egito, lembra o que ele fez no deserto. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus tem dado provas de que momento nenhum abandonou vocês. Joga essa bobagem fora, joga essa incredulidade fora. Ele está chamando o povo a um lugar de convicção, mas ele diz no 32, mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar.
De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. Quando ele está dizendo, e nem assim vocês creram, ele mostra que aquela declaração de Hebreus 3,19, não puderam entrar pela incredulidade, não era só a falta de acreditar que Deus daria recursos para vencer. Era uma falta de confiança em Deus, no sentido de imaginar, Ele não estará conosco como esteve no início. Agora, Moisés fala algo que poderia ter ajudado a eles e pode nos ajudar. Ele diz, lembra o que Deus fez no deserto, lembra o que Ele tem feito ao longo do caminho. Gente, eu lembro de um dia que eu estava desanimado. Eu acho que isso deve acontecer com os crentes aqui em São Paulo também, não só lá no sul. Acordei, o dia estava meio branco e preto em vez de colorido, né? Eu estava num momento assim meio em crise com algumas coisas que eu queria ter visto Deus fazer depressa, ainda não tinha acontecido, e eu não sei explicar para você o nível de desânimo que eu estava. Mas encontrei um crente que lá no sul a gente chama de aleluiado, daqueles empolgados, aqueles ligados no 220. Glória a Deus, pastor, que bom te encontrar, estava pedindo a Deus essa oportunidade, queria te fazer uma pergunta, eu só pensando, hoje não, me deixa em paz. Mas ele estava empolgado e eu vi que ele não ia parar. Ele falou, alguém me disse que o senhor deu um testemunho de que Deus fez isso, isso e isso na sua vida. É verdade? Eu falei, é verdade. Ele falou, o senhor pode me dar os detalhes? Eu pensando, já falei que é verdade. Aí eu dei os detalhes, mas assim, eram os detalhes um pouquinho mais só do que ele tinha. Mas ele começou a fazer perguntas e foi me fazendo explicar. Gente, à medida que eu comecei a relatar de forma detalhada o que Deus fez, alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Aí ele vira para mim e falou, mas uma outra pessoa me contou isso, é verdade ou é lenda urbana? Eu falei, esse finalzinho mudaram um pouquinho, mas o resto é verdade. O senhor também pode me dar detalhe? Lá fui dando detalhe, mas agora eu já não estou tão indisposto. Daqui a pouco ele nem estava me perguntando mais, eu dizia, deixa eu contar outra. E à medida que eu fui lembrando tudo que Deus fez ao longo do caminho, pensa num cara que terminou mais empolgado do que ele. Eu e você precisamos lembrar que aquele que começou em nós a boa obra, ele vai concluí-la, ele vai terminá-la. Isso é confiança. Agora, apesar da Bíblia mencionar que houve rebeldia, que houve murmuração, qual a raiz por trás de tudo isso? Incredulidade. Eu lembro que alguns anos atrás, um grande amigo que eu amo ouvir, o pastor Marcelo Jamal, falou, olha, o primeiro pecado lá no Éden não foi a desobediência. Eu pensando, como não? Tu tá maluco? Deus disse para não comeram, foi a desobediência. Ele disse, só desobedeceram. Ele falou, a desobediência foi o fruto de uma raiz, só desobedeceram por causa da incredulidade. Ele diz, o primeiro pecado foi a incredulidade. Quando você relativiza o que Deus falou, você começa a questionar se vai obedecer ou não. Por que o povo foi rebelde e não quer entrar na terra? Porque começou a desconfiar de quem deu a ordem para entrar e lutar. Por que depois eles estão murmurando e reclamando? Deus nos tirou do Egito para que a gente morra pela mão dos amorreus. Desconfiança, incredulidade. E sabe, nós precisamos guardar o nosso coração para que ele não se torne mau e descrente a ponto de se afastar do Deus vivo. E para isso, nós temos que guardar firme a confiança. Para a gente terminar, qual é uma definição prática, pastor Luciano, de confiança no contexto de tudo que o senhor nos falou hoje? Então eu quero falar de dois aspectos, ou de duas atitudes que para mim envolvem essa confiança em Deus. Primeira, a convicção de que Ele não nos abandona. Você pode repetir isso? Diga comigo, a convicção de que Ele não nos abandona. Hebreus 13:5, citando o Antigo Testamento, diz, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais te abandonarei. Gente, olha isso, de maneira alguma, nunca, jamais. Ao que eu e você precisamos carregar essa convicção. O Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça chuva, faça sol, dia de eclipse, ele diz, todos os dias eu estarei com vocês. Tem circunstâncias, gente, que vão ser extremamente desconfortáveis. Vão surgir aqueles momentos onde eu e você vamos procurar por pessoas que a gente queria que tivesse ao nosso lado e não vamos encontrá-las. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado, ninguém compareceu, todos me abandonaram. Diz, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Se há algo que eu e você podemos confiar, é o compromisso dele de não nos abandonar.
Primeiro aspecto da confiança é a convicção de que Ele não nos abandona. A fé se apoia no caráter de Deus. Um Deus está acima de qualquer suspeita. Mas em segundo lugar é a decisão de não desistir de Deus. Ou seja, se Ele não me abandona, não há motivos para que eu o abandone. Se eu confio no caráter dele, eu não desisto dele. Eu vi amigos na adolescência desistirem da caminhada de fé, desviarem, porque diziam, em algum momento não vou aguentar mesmo, eu vou chutar o balde, daí Deus vai me chutar fora, então já estou antecipando. Eu dizia para os caras, se ele me chutar, ele que me chute com força, porque senão eu agarro no pé dele e não largo de jeito nenhum. Sabe, nós precisamos de uma decisão de não desistir, de não abandoná-lo também. Olha o que Hebreus 10, de 35 a 39 diz sobre isso. Ele diz, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Se confiança não pudesse ser perdida, não haveria tantas advertências como nós estamos ouvindo. Mas ele está dizendo, não perca, porque ela tem uma grande recompensa. Eu e você precisamos ser consequentes, não inconsequentes como Esaú foi. Trocou seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Tem gente abandonando a Deus por um momento de prazer, jogando fora o verdadeiro prazer de toda a eternidade. Tem gente abandonando a Deus por causa de um momento de desgosto, né? E simplesmente perdendo sua confiança. A Bíblia está lembrando a mim e a você. Ela tem uma grande recompensa. Um dia eu e você vamos atravessar os portais da glória. Amém. E quando o Senhor Jesus nos olhar nos olhos, dizer, servo bom e fiel, entra. Meu amigo, naquele momento, não importa o perrengue que você passou, a dificuldade que você enfrentou, como disse Paulo, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de se manifestar. Paulo se refere, quando ele escreve 2 aos Coríntios, ele faz uma lista de tribulação que dá um desespero na gente que não passou e só está lendo. Mas ele chama isso de leve, diz a leve e momentânea tribulação. Outro dia eu pensei, falei, tu tá maluco, Paulo? Apanhou a vida inteira, chama de momentânea. É momentâneo se você compara com a eternidade. E ele chama de leve porque ele está pensando na ilustração da balança romana. Num prato, tribulações. Por que ele chama de leve? Porque diz, do lado de cá tem o peso da glória. E diz, a glória pesa mais. Eu não sei como cada um de nós vai agir quando cruzar o portal da glória. Eu fico imaginando se me será permitido, ou se eu vou lembrar disso no dia, mas eu tenho vontade de, no momento em que eu cruzar o portal da glória, dar uma olhada para trás com desdém, com vontade de rir dos momentos difíceis, né? Se eu vou poder diante do Senhor Jesus fazer aquele gesto de yes e dizer, valeu a pena. Há uma grande recompensa. Eu não vim aqui hoje te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em vocês, eu não vim falar da sua desconfiança, eu só vim dizer, não perca a sua confiança. Ela tem uma grande recompensa. Mas o autor continua e diz, vocês precisam perseverar. E a ideia de perseverar é continuar confiando, com ou sem sentimento, com ou sem vontade, mas por determinação. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E agora vem a citação de uma porção do livro do profeta Abacuque. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Está falando da vinda de Jesus. Ele diz, mas o meu justo viverá da fé. Como nós falamos antes, não é só converterá pela fé, viverá da fé. É fé do começo ao fim. E depois de dizer isso, o autor afirma, se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. A mesma fé que nos trouxe ao lugar de salvação tem que ser mantida para nos preservar. E eu e você precisamos tomar essa decisão, não perder a confiança. É olhar para o Senhor e dizer, da mesma forma como o Senhor não me abandona, eu também não te abandono. Estamos juntos e misturados, como dizem por aí. Eu quero concluir só lembrando você que a visão que nós precisamos ter de Deus é de alguém que está acima de qualquer suspeita. Porque muitas vezes a dor de determinadas circunstâncias pode nos fazer colocar em xeque o caráter de Deus. Jó e sua esposa passaram pelos mesmos momentos difíceis, pelas mesmas dores. Mas a mulher dele olha para ele e diz, amaldiçoe seu Deus e morre. Naquele momento, com o coração doído, ela age como quem disse, não está fazendo tudo que a gente quer, do jeito que a gente quer, desista dele. Jó fala para ela o que muito marido já quis falar para sua esposa. Você fala como uma louca. Não só você vai encontrar no livro de Jó frases como, ainda que ele me mate, eu louvarei. Mas você vai encontrar a declaração, eu sei que
porque o meu Redentor vive e ele há de se levantar sobre a terra. É como se dissesse: estou entendendo nada do que está rolando, mas eu confio nessa pessoa. Lutero, o grande reformador, diz: posso não conhecer bem o caminho, mas conheço bem o meu guia, ponto final. Dá para confiar nele. E quando nós decidimos andar com a fé e confiança se apoia no caráter de Deus, as coisas são mais simples. E se eu e você em algum momento começarmos a olhar pela circunstância e tentar julgar Deus por ela, nós vamos nos meter em problemas. Quando a nação de Israel viveu o ápice da apostasia, a ponto de serem julgados e viverem no cativeiro babilônico, muitos deles começaram a dizer: acabou a nossa esperança. Se um dia tivermos oportunidade de restauração, agora não tem mais. E aí Deus retruca eles. Jeremias 29:11, Deus diz: ei, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Deus está dizendo: vocês não sabem nada a respeito de mim. Na minha cabeça ainda imagino: não sabe de nada, inocente. E diz: eu é que sei, são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. No pior momento que eles viviam, diz: agora acabou, agora lascou tudo. Ele está dizendo: se vocês se voltarem para mim, eu continuo sendo aquele que começou e que quer terminar. Da minha parte eu não abandono. Da minha parte eu sou o mesmo. Eu continuo e permaneço o mesmo. E vocês precisam acreditar nisso. Eu quero que você se coloque em pé para nós orarmos. Mas antes de orar, eu quero falar uma última coisa que me inspira. Quando Elias foi levado ao céu, os filhos dos profetas procuram Eliseu e dizem: deixa a gente procurar o corpo do homem de Deus. Pode ser que Deus jogou ele num monte, num vale. E Eliseu fica dizendo para eles: deixa disso. Eles insistem, Eliseu: deixa quieto. A Bíblia diz que apertaram tanto com ele que ele diz: vai. Depois de 3 dias de busca, aquela turma volta e diz: nós não encontramos o corpo. E aí Eliseu faz o papel da mulher no casamento. Eu não falei? Eu não disse. Todo marido sabe, se não ouvir o conselho da esposa, tem a grande chance da história terminar desse jeito. O cara diz: eu falei, eu te disse. O que é que está por trás dessa história? Aqueles caras estão dizendo: Deus pegou Elias para descartar em algum canto. Eliseu está tentando dizer: vocês estão malucos? Deus não trata nenhum de nós como se fosse um copinho plástico descartável que depois de tomar água joga fora. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Ele não toma o Elias para jogar no meio do caminho. Ele não tira um povo do Egito para simplesmente abandoná-los no deserto. Ele não tirou e não chamou a mim e a você, a não ser com a intenção de manifestar que fiel é quem chama, o qual também fará. E que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Tudo que eu e você precisamos é confiar nesse Deus. Enquanto confiamos, fazer a nossa parte.